Sabe aquela frase, você terá a vista da montanha que decidir subir? É isso que a gente está fazendo aqui no curso. A magia da terapia não acontece se você não tem um terapeuta ocupacional qualificado, que sabe mais do que a importância do ambiente, a importância de si mesmo e da relação com a criança, desse processo. Que é justo que muito custe, o que muito vale. Esse é um conhecimento valioso para você impactar a vida de tantas pessoas, das crianças, das famílias, da sociedade em geral. É para isso que a gente está aqui. A pessoa precisa receber para responder. Eu tenho estímulos típicos do dia a dia e eu respondo a ele de acordo com o meu limiar. Vamos lá para o próximo? Último vídeo dessa série por dentro da formação ESD. E a gente chega num tema que eu tenho certeza absoluta que é de interesse comum de todo mundo, todos os terapeutas ocupacionais da face da Terra, que é a cereja do bolo, a intervenção. O que eu vou fazer ali com a criança para resolver as dificuldades que ela tem, para tornar ela mais autônoma, mais independente, para promover um desempenho ocupacional, ter os melhores resultados. Quem não quer saber sobre intervenção? E na verdade esse tópico a gente já começou a falar no vídeo passado, quando eu trouxe para você sobre a medida de fidelidade, como criar esse contexto da intervenção, todos os elementos estruturais e também os elementos de processo que guiam essa interação entre terapeuta e a criança ali. Então, se você ainda não assistiu tanto o vídeo 1 quanto o vídeo 2, corre que ainda está disponível e tem muito conteúdo bacana também. Mas falando sobre intervenção, uma pergunta que eu recebo com certa frequência é a seguinte: Samara, que tipo de equipamento eu posso usar para trabalhar com uma criança que tem, por exemplo, defensividade tátil, ou para insegurança gravitacional, ou para aquela criança que tem um controle postural ruim, como é que eu trabalho o planejamento motor? E na verdade, essa pergunta de que equipamento utilizar, a gente tem que fazer ela de uma maneira diferente. Por quê? Na verdade, todos os equipamentos, eu preciso transformar isso em terapêutico para as necessidades que cada disfunção sensorial tem. É aquela história que eu sempre brinco assim de a gente não vai tratar gases com Tilenol e dor de cabeça com Luftal. Existe um princípio ativo que foca, que vai direto ali naquela questão, e é isso que a gente vai ter que raciocinar também quando a gente fala sobre as disfunções sensoriais. Não existe um equipamento, existe a forma de usar aquele equipamento. Por exemplo, a plataforma suspensa. Eu tenho que ser capaz de transformar ela em terapêutica para uma criança que tem insegurança gravitacional, para outra que tem defensividade tátil, para outra para trabalhar o controle postural ou a integração bilateral, isso, aquilo. Então não é o que usar, mas sim como usar. Até porque na integração sensorial você já sabe que a gente usa a motivação intrínseca da criança para brincar, e a gente quer que ela assuma a liderança ali na sessão, que ela escolha as brincadeiras, os equipamentos. E aí está o grande desafio da nossa intervenção, que é tornar o que ela escolhe terapêutico. Às vezes não seria a escolha mais lógica que a gente faria ali, poxa, para trabalhar com a criança com defensividade tátil, ela escolheu a plataforma, e aí? E agora, o que eu posso fazer? Tenho que trazer isso, tenho que transformar todos os equipamentos ali em algo terapêutico. Então eu vou começar aqui a mostrar a tela. A gente tem aqui o nosso portal da formação ISD, tá? Eu não vou passar pela retrospectiva das duas aulas, né? A gente já tem o vídeo 1, o vídeo 2, mas hoje eu quero ir direto ao ponto aqui, a partir do módulo 9, que é onde a gente parou, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar. Então, o próximo módulo que tem dentro da formação, que é um módulo totalmente novo e muito interessante, é esse de análise das possibilidades e recursos. O que eu fiz aqui nesse módulo, tá? Eu coloquei todos os itens da medida de fidelidade
onde ela traz sobre os equipamentos que tem que estar disponíveis ali no salão de integração sensorial. São 22 tópicos e não são só de equipamentos, mas também tem recursos. Por exemplo, tem uma aba lá que fala de uma parte lá que fala de materiais táteis, né? Ou alvos visuais, ou materiais relacionados ao brincar, que estimulam esse faz de conta e tudo, ou materiais que trabalham questões relacionadas a VD. Então tem muitas coisas aqui, a gente vai apresentando um por um, tá? E eu vou usar aqui um de exemplo, esse aqui, o 7, disco de flexão, para mostrar que a gente gravou tudo dentro do espaço terapêutico e mostrando o que as grandes possibilidades que cada equipamento traz, que cada recurso traz. Eu tô até aqui, vocês estão vendo aí a tela, você tá vendo aqui a tela, mas o interessante é que a gente faz essa análise junto, né? Então, você vai usar um equipamento como esse, que não é muito familiar para a criança, como é que ela resolve subir? Será que ela senta de costas? Será que ela vai de pé? Será que ela sobe de joelhos? A gente vai trazendo tudo isso, né? E aqui, ó que legal, eu mostro o movimento em arco, o movimento em órbita, o movimento axial no próprio eixo e falo também sobre o uso da mola, porque sozinho esse equipamento ele não permite esse movimento linear vertical, mas a partir do momento que eu acoplo a mola ali onde eu estou mostrando, né, a gente tem essa possibilidade de criar mais versatilidade. Então, olha que interessante, ainda nessa aula a gente vai falando sobre o disco de flexor e como que eu posso incrementar essa demanda para a criança de fazer a flexão tônica, porque aqui eu estou justamente mostrando que a base dele é mais rígida, que aqui esse cilindro eu tenho um ponto de âncora para a criança e aí eu não vou desafiar tanto esse tônus de core, né, de abdômen, tudo, mas a partir do momento que eu inclino isso para trás, que eu vou mostrar aqui também, né, deixa eu passar aqui, a partir do momento que eu inclino essa criança para trás, eu estou aumentando essa exigência dela se segurar e ativar os músculos aqui do abdômen. Então tem várias ideias aqui de uso, de análise de uso e de atividade também. Olha só, a gente tem aqui, dentro desse módulo, plataforma suspensa, o bolster, que é o rolo suspenso, câmara de ar, lycra, trapézio, disco de flexão, tubão, bola terapêutica. Olha quantas coisas tem, a gente vai mostrando cada equipamento, inclusive outros recursos que não estão nessa lista aqui, mas que estão ainda na medida de fidelidade, lá quando a gente fala sobre o ambiente da terapia, como por exemplo o distorcedor, que algumas pessoas chamam de rotador também, que eu vou mostrar aqui no vídeo para você assim que carregar o vídeo. Mas o interessante é que a gente tem realmente um detalhamento grande de como que as coisas funcionam. Então, eu estou mostrando esse distorcedor aqui que é acoplado ao ponto de suspensão, mas a gente tem esse dispositivo separado também, que a gente pode colocar num ponto fixo no equipamento e o equipamento acoplado nele. Então, eu vou mostrando o que acontece, para que serve. Você pode ver com detalhe aqui ele girando, ele tendo esse movimento axial, sem precisar torcer a corda do equipamento. Então, tem muita coisa legal aqui nesse módulo 9. A gente vai fazendo análise de cada equipamento, de cada recurso que a medida de fidelidade traz. Isso traz um caráter prático muito grande para o curso. E aí, a partir do momento que você vê ali o equipamento sendo analisado, sendo utilizado, você já consegue trazer isso para a sua prática clínica. Inclusive, esse é um dos pontos que os alunos da formação eles sempre trazem de feedback, que a gente consegue simplificar a teoria de uma maneira didática, né, descomplicada, e também traduzir teoria em prática. Porque quando a gente morre ali na teoria, muitas vezes o aluno não consegue fazer, né, o terapeuta não consegue fazer essa transposição para a prática clínica. Olha só o que a Daniela tem para falar sobre esse assunto. Está muito nessa busca do conhecimento, assim, sabe? Eu já vi várias vezes, porque não é um conteúdo fácil, né? Mas a Samara ela consegue realmente simplificar e trazer essa questão do desmitificar, né, a integração sensorial. O mesmo que ela coloca uma forma muito mais simples, né, de abordar a temática. Porque, assim, querendo ou não, a gente lê algumas coisas, a gente estuda. Eu cheguei a comprar um livro em inglês, assim, mas aí eu falei assim, meu Deus, é muito complexo. Eu preciso de alguém que possa me ajudar a fazer essa tradução aí, né? E não só em termos de tradução de inglês para português, nem é isso, mas essa tradução mesmo dos conceitos. E eu acho que ela torna isso mais simples, sabe?
com exemplos práticos, que eu acho que isso é que o profissional precisa, de uma pessoa que ajude, não com teoria apenas, a teoria é necessária, mas que consiga transpor essa questão do conhecimento teórico para a prática profissional. Muito bacana isso, né? Assim, não tem como a gente pensar numa formação que seja realmente efetiva, que traga o aprendizado para os participantes, para os alunos, se não tiver esse caráter de traduzir o conhecimento, de trazer a prática clínica à tona. Aqui na plataforma, a gente ainda tem mais 3 módulos que eu quero falar com você, mas já que a gente falou dessa questão de simplificar, de trazer para a prática, eu queria destacar algo que eu já toquei nos outros vídeos, que é sobre o método 4D, que é um método que eu desenvolvi com base em toda a experiência, dando aula para mais de 3.000 terapeutas ocupacionais, em cursos de temas diferentes, mas sempre relacionados à integração sensorial, à avaliação, enfim. E aí eu comecei a perceber o que precisa ter de ingrediente ativo ali nessa metodologia para que ela funcione. Não é à toa que eu tô com essa blusa aqui, né, que mostra o que é esse método 4D. A gente tem aqui os 4Ds. O primeiro, que tem relação com democrático, tem que ser um conhecimento que faça sentido. Muitas vezes a gente vai buscar conhecimento de integração sensorial e a gente vai vendo ali, poxa, isso daqui não me serve, não consigo entender isso. Então, qual é o conhecimento na medida certa que vai fazer a pessoa realmente aprender, que vai dar acesso, democratizar o que realmente importa para a prática clínica? Aqui, nesse D de diverso, a gente valoriza essa questão de que cada pessoa tem um jeito diferente de aprender. Então, poxa, algumas pessoas aprendem melhor lendo. A gente tem a apostila com mais de 200 páginas para a pessoa ir lendo ali, acompanhada dos vídeos e poder colocar a mão na massa, enfim. Ah, não, ela aprende melhor vendo os vídeos, tem os vídeos das aulas. Ah, não, nos encontros ao vivo, de troca. Tem muitas coisas diferentes aqui que tornam o aprendizado mais efetivo, porque a gente pega diferentes formas de aprender, a gente valoriza isso. Nós, como terapeutas ocupacionais, isso é algo que não poderia ser diferente. A gente faz isso para as crianças, por que a gente não vai fazer isso para a gente mesmo, né? E pensando nos alunos. A gente tem aqui o divertido, que aqui é esse outro D, porque já dizia a Diners, que é a criadora da integração sensorial, né? O que é divertido é integrado. Então, quando a gente traz esse caráter da ludicidade para o aprendizado, é muito mais fácil da pessoa aprender. Então, tem o que é divertido é integrado e eu brinco que o que é divertido é aprendido. Então, a gente se diverte sim, não precisa ser um conteúdo pesado. A gente traz coisas do dia a dia, vai fazendo essas relações, enfim, é muito tranquilinho. E o último, que é o D de descomplicado, que tem a ver com a didática, que também é outro D, mas onde a gente pega todo esse conteúdo que é complexo. Eu não quero romantizar e falar assim, é tranquilo, é super simples, não é, mas é possível a partir de uma didática específica, tá? Então, a formação ela segue esse método 4D aqui. E tem muitas outras coisas também dentro da formação que depois a gente vai falar, mas eu queria mostrar os próximos módulos aqui para você. O módulo 10, Princípios Gerais da Intervenção. Aqui é quando a gente cria o terreno para depois a gente falar lá no módulo 11 sobre a intervenção direta. Então a gente tem aqui, quando que eu uso integração sensorial? Isso é uma pergunta também que muitas pessoas fazem, de como é que eu sei que eu tenho que usar IS? Porque não é só porque eu fiz a formação, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho a sala, eu tenho isso, eu tenho os equipamentos e tal, que eu vou ter que fazer IS. Não. É aquela história do Luftal e do Tilenol. Eu vou fazer a IS para quem tem transtornos, né, de processamento sensorial ou disfunções de integração sensorial. Então a gente vai problematizando isso aqui. Quais são os princípios, os objetivos da terapia de integração sensorial de IERS? Como é que eu penso nas experiências sensoriais? Muita gente me pede isso, Samara, me explica aí o que é input sensorial excitatório, inibitório, o que eu uso e tal. Né? Desafio na medida certa, respostas adaptativas. Não tem como a gente falar sobre intervenção sem falar sobre esses princípios que são chave para a gente conseguir conduzir ali, né, a terapia, o contexto do brincar, esse fluxo da sessão, que é o início, meio, fim. A sessão ela não acontece de maneira arbitrária. Existem esses espaços de tempo aí divididos dentro dessa sessão que tem relação com preparar ali a criança para os desafios mais diretos e depois também no final essa questão da transição para a hora de dar tchau. Então, tem todo esse fluxo aqui, que não é uma coisa definida, começo, meio, fim, com atividades definidas, mas com princípios de fluidez, digamos assim, né, desse fluxo
definido, e os sinais de alerta, de quando a criança está perdendo o controle ali, sinais de alerta tanto de sistema nervoso autonômico quanto dos sinais comportamentais. Então a gente cria esse terreno aqui para vir para o módulo 11, que é um módulo assim, estrelinha. Um dos que deu mais trabalho aqui para poder fazer, mas também um dos que tem muito valor, assim, porque a gente pega a intervenção direta para cada padrão de disfunção. A gente começa aqui falando da arte da terapia, então como ser esse terapeuta artístico, quais são as estratégias para criar essa relação de confiança ali sua com a criança, como é que você usa o seu corpo, o seu tom de voz, os seus gestos, enfim, tudo isso. E depois a gente passa para a ciência direto. Tanto arte quanto ciência são muito importantes, tem peso igual aqui, porque a gente não vai conseguir trabalhar a ciência se a gente não tem uma relação de confiança com a criança. Mas na ciência a gente vai pegando, intervenção para insegurança gravitacional. Eu vou saber qual experiência sensorial provocar, que tipo de resposta adaptativa buscar, isso para cada coisa, Aversão ao movimento, defensividade tátil, né, uma consideração aqui sobre hiperrespostas, depois intervenção para as hiporrespostas, para percepção sensorial, controle postural tônico, controle postural dinâmico, reações de equilíbrio diretamente. Olha aqui, não tem como ser mais detalhado, não tem como ser mais específico. Se existir alguma receita, não é a receita, mas quais são os princípios ativos desses remédios, digamos assim, para cada tipo de disfunção, tá aqui. Tá aqui, é um conteúdo super aprofundado, um conteúdo que o que tá aqui nesse módulo, você precisa ter assim, em mãos na hora de atender a criança, tem que colocar na cabeça, tem que estar tudo isso em mente, porque vai direcionar todo o seu raciocínio durante a terapia ali, tá? E aí a gente finaliza com o módulo aqui, que é esse módulo 12, de parece integração sensorial de ERS, mas não é. Porque tem muita gente confundindo aí, dizendo que está fazendo IS, na verdade está fazendo uma estimulação sensorial, ou usando uma dieta sensorial, ou usando algum recurso. Eu botei para ele colocar um colete ponderado em tal momento ele em casa ou na escola, isso é integração sensorial. Não. Pode até promover a integração sensorial enquanto processo neurofisiológico, mas não é a terapia de ERS, tá? Então esse módulo aqui é um módulo para fechar todos os conteúdos de maneira mais clara. E a gente vai falando de algumas coisas que tem também dentro da formação, além desses 12 módulos de mais de 60 horas de conteúdos. Eu citei a apostila, que tem mais de 200 páginas e que é uma apostila viva, porque eu quero que você se engaje, que você seja ativo, coloque realmente a mão na massa. Então a gente traz nessa apostila o que a gente chama de aceleradores de raciocínio clínico, onde eu trago desafios, exercícios de reflexão, exercício de fixação, exercício de ação. Tem um bocado de exercício para quem quer realmente extrapolar a bolha do aprendizado mínimo ali de 10%. Estou assistindo passivamente, lavando louça, peguei meu celular, estou rolando aqui o feed do Instagram. Não, aqui você vai conseguir se engajar, tá? E a gente tem também outros aceleradores de resultado. Por exemplo, a gente tem um projeto chamado Projeto DDDM, que é quando você vai conseguir aplicar toda essa forma do DDDM, aqueles 8 passos que a gente já passou lá nos vídeos passados, na prática clínica com o caso clínico real. Então eu vou trazendo as informações, você vai colocando, todo mundo vai usar primeiro o mesmo caso clínico para ter um modelo, tá? Então eu vou trazendo as informações, você vai elencando o que colocar, que horas na tabela e tudo, manda isso para mim, vai ter essa validação, certo? E a partir daí você fica com um modelinho pronto para você adaptar para os pacientes que você vê na prática clínica. Então esse projeto DDM é algo que traz o raciocínio clínico na prática mesmo. A gente também tem o encontro D, que são encontros ao vivo que a gente vai discutir caso clínico de vocês, de alunos. Então, poxa, quem quer mandar um caso clínico aqui, vamos pegar início, meio, fim, vamos pensar no DDDM, vamos pensar em como conduzir a avaliação, que tipo de dados eu tenho, não tenho, a intervenção, certo? Então, são encontros ao vivo para discussão de caso clínico. A gente tem o ginásio D, que é o grupo de WhatsApp, a nossa comunidade para troca com outros terapeutas. Eu sempre falo, participem, se engajem, não só trazendo as dificuldades, mas também trazendo o que funcionou, o que deu certo, o que está indo legal, como é que vocês estão conseguindo estudar, tudo isso também. Tá? E a gente tem uma coisa muito bacana, que é a caixa de ferramentas do terapeuta ocupacional, onde a gente tem modelos, guias, de referência já prontos para que você consiga transpor para a prática clínica muitas das coisas que a gente vai trazendo durante as aulas. Então, por exemplo, quando a gente fala de avaliação, a gente tem ali um modelo de anamnese,
com perguntas que você pode fazer, né, para criar essa coleta de dados em formato de entrevista ali com a família, de maneira mais robusta, dados que fazem sentido, que acrescentam para o raciocínio clínico. A gente tem, na hora de fazer um relatório, lá na medida de fidelidade, quais são os componentes que tem que ter no relatório. Eu trago isso para vocês também. Os equipamentos que tem que ter ali, segundo a medida de fidelidade. Um glossário de itens. Às vezes a gente quer explicar o que significa esquema corporal, o que significa nível de alerta, nível de atividade. Então a gente vai trazendo esse glossário de itens também. Enfim, tem vários recursos aqui de caixa, de ferramenta para que você possa traduzir teoria em prática e já colocar a mão na massa. Então, por hoje é isso, tá? Isso é o que tem dentro da formação ISD. Tudo isso foi criado com muito carinho, com muito cuidado, com muito estudo, muita pesquisa, muitos livros aqui, artigos científicos, enfim, fora toda a experiência clínica também, para que você consiga ter segurança, ter confiança na hora de atender e não ter que ficar nessa rotina insana de atendimentos, não sei quantos por dia, isso, aquilo. Eu não quero ninguém adoecendo, eu quero todo mundo com qualidade de vida, porque a gente não pode promover qualidade de vida para outras pessoas em detrimento da nossa própria, tá? Então, eu te vejo dentro da formação para aproveitar tudo isso que você viu nesses 3 vídeos. Até lá!